Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Masson e hoje nós vamos falar sobre como um advogado deve se portar em audiência e como ele deve esclarecer as situações da audiência para seu cliente e para as testemunhas. Essa é uma questão muito importante que atravessa tanto os advogados quanto as pessoas que têm processos judiciais. E por isso é que eu decidi trazer elas para vocês hoje. Olá pessoal, como vocês sabem, eu sou o Dr. Luciano Masson e todos os dias trazemos informações jurídicas para as pessoas, para as empresas, além de outras informações importantes. E hoje nós vamos falar sobre participação em audiência. Como um advogado deve explicar para as pessoas que vão participar de uma audiência como funciona tudo. Então vamos lá. Basicamente, você na condição de advogado vai, primeira informação importante, você vai chamar até seu escritório, caso seja uma audiência telepresencial, você vai chamá-los a seu escritório, porque a audiência vai se dar por vídeo. Se for uma audiência presencial, quando eu digo presencial, é porque ela vai ser feita no fórum, ou no fórum civil, se for civil, fórum federal, se for da Justiça Federal, ou fórum trabalhista, se for uma audiência trabalhista, perfeito? Mas imaginemos no nosso exemplo que se trata de uma audiência telepresencial. Por ser telepresencial, você enquanto advogado até pode fazer no seu escritório e as testemunhas em outro local e a cliente ou o cliente também em outro local. Mas eu particularmente acho que é mais saudável, é mais adequado que você traga as partes até o seu escritório, obviamente tendo possibilidade. Quando você iniciar a conversa com as partes, você precisa explicar um pouquinho do que se trata ali. Ah, Luciano, então eu vou pedir para que as partes mintam. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você tem que esclarecer para as pessoas que estão ali, para o dono da empresa, se for esse o seu caso, o que o reclamante está pedindo, o que ele está solicitando, explicar que ele poderá ser ouvido. Você tem que explicar também como funciona a dinâmica de uma audiência. Por exemplo, você tem que explicar que quando o seu cliente estiver sendo ouvido, o juiz e a outra parte, o advogado da outra parte, poderão fazer perguntas, mas você, que é o advogado dele, não vai poder. E por que é importante você explicar isso? É importante para que o seu cliente não ache que ele está desamparado, para que ele não fique pensando, poxa vida, quando eu fui ouvido, todo mundo perguntou coisas, só o Luciano, só o meu advogado que não perguntou nada. Por que a gente não pergunta? Porque a lei proíbe que a gente faça isso, mas o seu cliente não sabe. E aí uma informação muito importante, não presuma coisas, não presuma que o seu cliente sabe como funciona uma audiência, não presuma que a testemunha sabe como funciona uma audiência, explique tudo antes de forma delicada, de forma adequada, perfeito? Então voltando, você já explicou para o seu cliente como funciona quando ele vai ser ouvido. Você tem que explicar também para as testemunhas como vai ser feita a oitiva delas, como elas vão ser ouvidas. Explicar que você vai perguntar para o juiz e o juiz vai perguntar para a testemunha. Obviamente existem casos em que o juiz permite que a gente faça as perguntas direto para a parte. E aproveitando, já que você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, Luciano Masson Advogado, pois todos os dias trazemos informações jurídicas. E se você se inscreve no canal, você fala diretamente comigo, com o próprio Dr. Luciano Masson, eu respondo as suas dúvidas conforme elas vão surgindo, e em alguns casos até utilizo os comentários para fazer novos vídeos. Então, no nosso caso, nós já explicamos como se portar em audiência, como falar com o reclamante, como falar com o autor da ação ou réu, como falar com as testemunhas. Mas, além disso, você tem que explicar também como vai se desenrolar uma audiência. Tem que explicar como funciona quando o juiz fala, quando é ouvido, quem é ouvido. Olha, você é o reclamante, você é o autor da ação, você vai ser ouvido tal hora. Você é o réu, você é o requerido, você é a reclamada, você vai ser ouvido de tal momento. Explicar também a estratégia de defesa. Em alguns casos, a gente inicia o procedimento e pede uma conexão de um processo, dizendo que já existe um outro processo em andamento,
e que eles são conexos porque tem pedidos iguais, tem situações semelhantes e que aí você quer que junte tudo em um único processo. É importante que você explique tudo isso para o seu cliente para que ele possa ir entendendo um pouco conforme a audiência se desenrola. E melhor, e dica mais importante final deste vídeo: após o término da audiência, você vai fazer a seguinte pergunta para o seu cliente: você entendeu o que estava acontecendo ali? Você entendeu o que o juiz falou? Você entendeu o que as partes falaram? E obviamente, pessoal, antes de fazer qualquer audiência, se prepare, estude o processo, faça a sua defesa bem feita, faça as perguntas prévias que você pretende fazer para o seu cliente. No caso, você não vai fazer para seu cliente na audiência, mas você vai fazer antes, para que ele esteja preparado para eventual dúvida, eventual questionamento que seja feito pela outra parte. E faça as perguntas sim que você vai fazer para as testemunhas, explique para elas o que você vai perguntar, o que você objetiva com aquilo, perfeito? Lembrando que é importante você, quando falar com a testemunha, explicar para ela que o objetivo dela ali é falar a verdade, esclarecer para o juiz o que está acontecendo. Não é nem mentir para um lado, nem mentir para o outro. A testemunha não tem interesse, não pode ter interesse na causa. Ela não vai decidir quem ganha ou quem perde. Eu quero que o meu empregador perca. Ou eu quero que ele ganhe porque aquela moça que está processando ele era muito ruim. Você tem que deixar claro para a testemunha que a função dela ali é falar a verdade, falar o que acontecia naquela empresa ou naquela situação fática. E não torcer para um lado ou para outro. Perfeito? Pessoal, essas foram as informações de hoje. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.